Vamos retornar ao nosso assunto, que é regência verbal. Nós vamos retornar no verbo morar ou residir, que tem o mesmo uso. Usam-se os dois com advérbio precedido pela preposição em. São verbos intransitivos, não exigem complemento na forma de objeto, mas admitem advérbios de lugar. Por exemplo, moro em Rondônia atualmente e exigem, portanto, a preposição em. Mas residia na Bahia. Moro em Rondônia atualmente, mas residia na Bahia. Residir em algum lugar. O verbo residir aqui está regido pela preposição em, está unido ao artigo a, que antecede o nome Bahia. Não está correto o uso da preposição a, nestes casos. O verbo namorar é sempre transitivo direto. Nós sempre namoramos alguém, nós não namoramos com alguém. Você namora essa garota antipática? Não se deve usar, portanto, a preposição com. Você ainda namora com essa garota? O correto seria, você ainda namora essa garota? O verbo namorar, ele não admite nenhuma preposição, porque é um verbo transitivo direto. O seu complemento, neste caso, essa garota antipática, é um objeto direto, portanto, não é antecedido por preposição. Os verbos obedecer e desobedecer são transitivos indiretos e sempre acontecem com a preposição a. Ele não obedeceu ao regulamento e foi punido. Desobedeceu às placas de sinalização. No primeiro caso, obedeceu está regido pela preposição a e seguido por um objeto indireto que é um nome masculino, o regulamento. Por isso, preposição a mais artigo definido o gera ao. No segundo caso, o verbo desobedecer tem como objeto indireto placas de sinalização, que é um nome feminino plural nesse caso. Portanto, nós temos aqui a fusão da preposição a com o artigo feminino plural as. O verbo pedir é transitivo direto e indireto. Ele vai ter dois complementos. E com o complemento indireto, nós vamos usar a preposição a. Pedimos uma indenização ao governo. Pedimos alguma coisa, uma indenização é o objeto direto, a alguém, ao governo, é o objeto indireto, antecedido pela preposição a, unida aqui ao artigo definido o, porque governo é uma palavra masculina. Não se usa a preposição para nesse caso. A norma culta só admite para quando a ideia de licença ou permissão subentendida. O aluno pediu para sair da sala. Está subentendido a acepção de permissão. Ele está pedindo permissão para sair da sala. Portanto, neste caso, a preposição para é admitida. Mas, usualmente, o verbo pedir é regido pela preposição a. O verbo pisar, transitivo direto, não se usa com preposição. Então, não pise a grama. É incorreto usar a preposição em. Não pise na grama não está previsto na norma culta padrão na nossa língua. O certo é não pise a grama, porque pisar é um verbo transitivo direto regido pela preposição a. A grama aqui é o seu objeto direto. E este a não é uma preposição, é o artigo feminino que determina o substantivo que ele acompanha, grama, que é também uma palavra feminina. O verbo preferir é transitivo direto e indireto, usado com a preposição a e não com a preposição do que. Prefiro vatapá à feijoada. Não está previsto na norma culta. Prefiro vatapá do que feijoada. Nós preferimos uma coisa em detrimento de outra. O verbo proceder, ele é transitivo indireto, usado com a preposição a. O juiz procedeu ao julgamento ontem. E neste caso aqui, o objeto indireto ao julgamento está antecedido pelo artigo que o determina masculino, porque é um nome masculino. Portanto, o juiz procedeu, verbo transitivo indireto, ao julgamento, objeto indireto, introduzido pela preposição a. O verbo querer pode ser usado como transitivo direto ou como transitivo indireto e tem sentidos diferentes para esses usos. Como transitivo direto, ele tem o sentido de desejar. Não quero a sua presença aqui. Não desejo a sua presença aqui.
Então, o verbo tem como objeto direto a sua presença. E este a não é uma preposição, é o artigo feminino que determina a presença, que é uma palavra feminina. Como transitivo indireto, ele tem o sentido de estimar, gostar. E aí, nesse caso, ele exige a preposição a. A garota quer muito ao namorado. Significa que ela estima muito esse namorado. Então, portanto, o objeto indireto é antecedido pela preposição a. Fundido aqui o artigo masculino o, porque namorado é um substantivo masculino. Vamos agora para o verbo reparar, que também tem dois usos conforme a sua transitividade. Enquanto transitivo direto, o verbo reparar significa consertar. O próprio marceneiro reparou a fechadura da porta. Então, no sentido de consertar, quem repara, repara alguma coisa. Não existe preposição. Como transitivo indireto, ele está no sentido de observar e exige a preposição em. Repare sempre no exemplo de seus pais. Significa observe sempre esses exemplos. Repare é um verbo transitivo indireto que exige um complemento objeto indireto no exemplo de seus pais e está antecedido pela preposição em, que está aglutinada ao artigo o, porque acompanha uma palavra masculina que é exemplo. Portanto, reparar tem dois sentidos, sentido de consertar, nesse caso ele é transitivo direto, ele não exige um complemento com preposição, e sim um complemento sem preposição, e como transitivo indireto é o sentido de observar e exige a preposição em para introduzir o seu objeto indireto. O verbo responder também tem acepções diferentes, usos diferentes, enquanto transitivo direto ou transitivo indireto. Como transitivo direto, significa dar respostas grosseiras. Quando o garoto respondeu à mãe, levou um tapa. Neste caso aqui, o garoto fez uma malcriação. Então, nesse sentido, a mãe é um objeto direto do verbo transitivo direto, responder. Como transitivo indireto, significa dar resposta, mas dar resposta a uma pergunta. E vai ser precedido pela preposição a. Respondi aos e-mails da empresa. Nós demos um retorno à empresa nesse caso. Então, nesse sentido de dar resposta, respondi tem um objeto indireto aos e-mails da empresa. É regido pela preposição a, que forma aos, porque está aglutinada ao artigo o, que é um masculino plural, porque e-mails é uma palavra masculina plural. O verbo revidar é transitivo indireto, regido pela preposição a. Revidou a agressão. Como a agressão é um nome feminino, ele está fundido ao artigo feminino a, porque a agressão é uma palavra feminina. Simpatizar e antipatizar são transitivos indiretos, usam-se com a preposição com, mas não são pronominais. Vamos entender esse uso. Simpatizou com suas ideias, mas antipatizou com seu comportamento. Então, quem simpatiza, simpatiza com alguma coisa ou simpatiza com alguém. Simpatizou com suas ideias, com alguma coisa, e antipatizou com seu comportamento, traduzido pela preposição com. Não são pronominais. Frequentemente nós ouvimos os usos antipatizo-me com aquela menina. Este é um uso pronominal. Não está previsto na norma culta padrão da nossa língua os verbos antipatizar e simpatizar com a sua função pronominal. O verbo sobressair é transitivo indireto. Usa-se com a preposição em e ele não é pronominal. Nunca sobressaí em matemática, por isso cursei letras, isso é verdade. Então, sobressair exige como complemento um objeto indireto, que no caso é matemática, em matemática, precedido aqui pela preposição em. Então, não é pronominal. Neste caso também, não é admitido o uso. Não me sobressaí em matemática, por isso fiz letras. Então, esse uso também não está previsto na norma culta padrão na nossa língua. O verbo torcer é transitivo indireto. Vai ser usado com a preposição por.
A minha família sempre torce pelo meu sucesso. Então, quem torce, torce por alguém ou por alguma coisa. Então, torce, verbo transitivo indireto, pelo meu sucesso, objeto indireto. Não se deve usar com a preposição para. A minha família torce para o meu sucesso. Não está previsto esse uso na nossa língua, na norma culta padrão. Então, vamos nos ater ao uso do verbo torcer como transitivo indireto com a preposição tor. Torcer por alguém ou torcer por alguma coisa. Usufruir, desfrutar. Como transitivos diretos, não se usa com nenhuma preposição. O primogênito sempre usufrui os bens da família. Corriqueiramente, nós ouvimos alguns casos assim. O primogênito sempre usufrui dos bens da família, mas usufruir é transitivo direto, ele não admite preposição. Com o verbo desfrutar, a regra vai ser a mesma. O filho caçula não desfrutou nada. Poderíamos encontrar na nossa língua, em usos cotidianos e informais, o filho caçula não desfrutou de nada. Mas como desfrutar e usufruir são verbos transitivos diretos, não admitem nenhuma preposição entre ele e o seu complemento, nós vamos ter como complemento objetos diretos. Usufruiu os bens da família, desfrutou nada. O verbo visar. O verbo visar, ele tem acepções diferentes conforme a sua transitividade. Então, como transitivo direto, no sentido de por visto, apontar para, ele não vai ter nenhuma preposição entre ele e o seu objeto. Já visei o cheque, o policial visou o alvo. Já visei o cheque tem o sentido de por visto, de estar assinado. O policial visou o alvo, significa que o policial apontou para o alvo. Neste caso aqui, nós temos como objeto direto o cheque e o alvo. Não há preposição entre o verbo visar e esses objetos, porque neste caso ele é transitivo direto. Agora, como transitivo indireto, ele tem o sentido de desejar muito, de almejar, e vai ser regido pela preposição a. Esse candidato visou ao cargo mais alto na empresa. Então, visar no sentido de almejar é regido pela preposição a. Quem visa, visa a alguma coisa. Então, o candidato visa ao cargo mais alto da empresa. A preposição a está aqui unida ao artigo o, porque está acompanhando uma palavra masculina que é caso. A norma culta exige que os verbos e expressões que dão ideia de movimento sejam usados com a preposição a. Observem esses casos. Cheguei a Salvador e fui ao meu hotel. A ideia de movimento está aqui, ó. Voltei ao meu apartamento bastante nervosa. Então, toda vez que o verbo tiver a ideia de movimento, ele vai ser regido pela preposição a. Não se esqueça de participar do chat para tirar dúvidas dessa aula. Obrigada pela atenção e até a próxima.